Então vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Isaías. Palavra do Senhor Deus para nós hoje, que está no livro de Isaías, capítulo 38, a partir do verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, a palavra de Deus, ela está falando sobre o rei Ezequias, né? O rei Ezequias, que ele ficou doente, de uma doença mortal. Aquela doença ia matar ele. Aquela doença não tinha cura para a medicina daquela época, né? E ali, ele recebeu a notícia que ele ia morrer, né? O profeta Isaías foi até ele e falou: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, né? E aí Ezequias ficou muito triste, e ele começou a orar a Deus. Ele fez uma oração a Deus e disse assim: ah, Senhor Deus, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aí Deus mandou o profeta Isaías voltar lá aonde Ezequias estava, né, e falar para ele: fala para Ezequias, assim diz o Senhor Deus, o Deus de Davi, né, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Né? E aqui no verso, aqui em Isaías capítulo 38, no verso 21, diz assim: disse Isaías, tome uma pasta de figos, e eu a ponho como emprasto sobre a chaga, e sarará. Então a palavra de Deus diz, né, que o rei Ezequias ele foi curado. Ele ficou curado daquela doença, né? E nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje a gente ouve tanta notícia ruim. Muitas vezes a pessoa vai no médico e o médico fala que a doença que a pessoa tem não tem cura. O médico às vezes fala que a pessoa vai morrer, né? Muitas vezes a pessoa recebe até uma notícia, né? A pessoa recebe uma notícia às vezes do patrão, né, que a pessoa vai ser demitida, vai perder o emprego. Muitas vezes a pessoa recebe uma notícia do advogado ou do juiz dizendo que a causa foi perdida, que a causa não tem jeito, né? O rei Ezequias ele tinha recebido uma notícia que para ele foi uma notícia ruim, que ele ia morrer daquela doença que estava no corpo dele, né? Mas o que Ezequias fez? Ezequias foi orar. Ezequias era um rei que ele servia a Deus, né? Ele procurava obedecer a Deus, os mandamentos de Deus. E Ezequias foi lá e orou. Orou muito. Ele orou de todo o coração, né? E Deus ouviu a oração dele, né? E Deus curou ele. Então, né, nos dias de hoje, né, muitas vezes quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente tem que orar, né? A gente tem que orar, mas não é orar de qualquer jeito. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus diz aqui, Isaías capítulo 38, verso 2 e 3. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo.
Ezequias, ele fez uma oração de todo o coração. E nós também, nós temos que orar com fé. Ezequias, ele recebeu a cura, porque ele orou com fé em Deus, né? Que Deus, crendo que Deus poderia curar ele, né? Então, muitas vezes, as pessoas, os crentes, até os crentes, não recebem o milagre de Deus, porque muitas vezes ora por orar, né? Ora porque tem que orar, não, hoje eu tenho que orar, mas não ora com aquela fé em Deus. Muitas vezes a pessoa se sente obrigada a orar, não, hoje eu tenho que orar porque eu sou obrigado a orar. Não, ninguém é obrigado a orar. Deus, ele diz para a gente orar com fé, a gente orar com amor a Deus, a gente orar porque a gente ama a Deus, a gente ama Jesus, a gente orar crendo que Deus, ele vai ajudar a gente. Porque não adianta nada a pessoa orar até muito e não orar com fé. Não adianta a pessoa ir lá no monte, passar a noite inteira no frio, lá no monte, orando e não orar com fé, orar duvidando. Não adianta, né, a pessoa também orar e não obedecer ao Senhor, não obedecer a Deus. A palavra de Deus diz que o rei Ezequias, ele obedecia a Deus, ele procurava obedecer os mandamentos de Deus. Então, para a gente receber o milagre de Deus, para a gente receber as bênçãos de Deus, a gente tem que obedecer a Deus, a gente tem que orar com fé. Se a gente vai orar 3 vezes ao dia, tem que orar 3 vezes ao dia com fé em Deus, com amor a Deus. Se a pessoa for orar no monte, tem que orar a Deus, tem que orar com fé em Deus, não pode orar duvidando. Eu vou orar, mas eu acho que Deus vai me ajudar, não pode orar com esse pensamento. Eu vou orar porque a igreja diz que eu tenho que orar 3 vezes ao dia, não. Isso não vai resolver nada. A gente tem que orar com fé. O rei Ezequias, ele recebeu aquela notícia ruim, que ele ia morrer, mas ele foi orar com fé. Ele foi orar crendo que Deus estava ouvindo a oração dele e que Deus ia responder. Porque às vezes a pessoa vai orar e dali a pouco, quando termina de orar, a pessoa fica: eu espero que Deus me ajude, tomara que Deus me ajude depois dessa oração. Não, a gente tem que orar com fé, crendo na vitória, crendo que Deus ouviu a nossa oração e que Deus vai responder. A palavra de Deus diz que Jesus, ele orava ao Pai dele, orava a Deus quando ele andou por essa terra pregando o Evangelho. Jesus, ele também orava. Jesus, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso para a gente orar. A oração não pode ser de qualquer jeito, Jesus, ele nos ensina que a gente tem que começar a nossa oração glorificando a Deus, engrandecendo o nome de Deus, louvando a Deus. A gente tem que orar também pedindo, não só para nós, mas pedindo para o nosso próximo também. Muitas vezes a gente vai orar e começa: Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda, e a gente não ora pelo nosso próximo também. Jesus, ele disse que a gente tem que orar até pelos nossos inimigos. A gente tem que orar para aquelas pessoas que nos fazem mal. Mas a gente tem que orar para Deus castigar eles? Não. A gente tem que orar para Deus ajudar eles a se converter dos maus caminhos que eles estão. Orar para Deus perdoar eles. A gente também perdoar também. Não adianta a gente orar e não perdoar ninguém. Jesus, ele disse, ele nos ensinou que a gente tem que orar perdoando. A gente tem que orar, a oração do Pai Nosso. A gente não orar pedindo coisas que a gente não precisa. A gente tem que orar pedindo o que a gente precisa, o que a gente necessita. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, faz parte da oração que Jesus nos ensinou. Não é pedindo para a gente ficar milionário, riqueza, mas a gente orar pedindo para Deus o que nós precisamos, o que estamos precisando. A gente pedir para Deus também que Deus ajude o nosso próximo, que também está precisando. Muitas vezes a gente só pede para Deus curar a gente,
e não pede para Deus curar o nosso próximo. Às vezes a gente só pede para Deus abrir as portas para nós, mas não pede para Deus abrir as portas para o nosso próximo. As orações egoístas, Deus ele não ouve, Deus ele não atende. Quando a gente ora só para Deus abençoar só nós, só a gente, Deus ele não ouve, ele não atende essas orações. E não é nem oração, porque oração é o que Jesus nos ensinou, a gente louvar a Deus. Depois que a gente orar, a gente agradecer a Deus, por Deus ter ouvido a nossa oração e pela resposta também que Deus vai nos dar. Porque quando a gente vai orar, a gente tem que crer na resposta, que Deus ele está nos ouvindo e que Deus vai nos responder. E a resposta de Deus não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que Deus quer. Então a palavra de Deus diz que Jesus, antes de Jesus ser preso, apanhar, ser crucificado, Jesus ele foi lá, num certo lugar ali e orou. Orou a Deus, orou ao Pai dele, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A oração que Jesus nos ensinou, Jesus também fez essa oração, dizendo que fosse feita a vontade de Deus. Muitas vezes a gente vai orar e a gente quer que seja feita a nossa vontade. A gente não quer nem que seja feita a vontade de Deus, tem que ser a nossa vontade. Não. A gente tem que orar pedindo para que seja feita a vontade de Deus em nossa vida. E a vontade de Deus é certa. A vontade de Deus é verdadeira. Então, se alguém estiver precisando de uma bênção de Deus, ore. Mas ore do jeito que Jesus ensinou. Ore a oração. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. É uma oração modelo. É uma oração que nós temos que orar do jeito que Jesus nos ensinou a orar. Então, não é do jeito, às vezes, que a religião ensina, mas é do jeito que Jesus ensina. Porque muitas vezes a oração, a religião, ensina a pessoa a ficar repetindo a mesma coisa. E Jesus ele fala: quando for orar, não fica repetindo as mesmas palavras, mas ora do jeito que Jesus ensinou, a oração que Jesus ensinou. Jesus ele recebeu a bênção porque ele orou. A oração que Jesus fez, fortaleceu ele, para ele, que depois ele foi preso, apanhou, foi crucificado, mas ao terceiro dia Deus ressuscitou Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus ele estava sempre em comunhão com Deus. E o que é a nossa comunhão com Deus? É a oração, é a obediência à palavra de Deus. Então a palavra de Deus para nós hoje é para a gente orar do jeito que Deus manda. É para a gente orar com fé. Não é dizer: eu vou orar porque a Bíblia diz para eu orar, eu vou orar. Mas eu não sei se Deus vai me ajudar, não. Não, a gente tem que orar com fé. Eu vou orar, mas eu vou orar com fé. Eu vou orar, mas Deus está ouvindo a minha oração. E Deus vai responder a minha oração do jeito que Ele quer. Porque muitas vezes a gente ora, esperando que Deus responda do jeito que a gente quer. Que Deus dá a bênção para a gente na hora que a gente quer. Não é tudo no tempo de Deus. Porque Deus, Ele fez tudo para acontecer no momento certo. Então, a palavra de Deus diz que Deus, Ele levou 6 dias, Ele fez o mundo em 6 dias, e no 7º dia Ele descansou. Mas por quê? Porque Deus fez tudo no momento certo, tudo na hora certa, para que tudo desse certo. Tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz dá certo, porque Deus ele faz tudo no momento certo. Então vamos orar, esperando em Deus, confiando em Deus. Muitas vezes a pessoa já está há uma semana orando por uma causa, e a pessoa fala assim: mas já faz uma semana que eu estou orando, e até agora Deus não respondeu. Deus não gosta disso também não.
Isso se chama murmuração, né? Se eu estou orando, se for preciso eu orar mais uma semana, eu vou orar mais uma semana. Se for preciso eu orar mais um mês para essa causa, eu vou orar mais um mês para essa causa. Se for preciso eu orar um ano pedindo essa bênção para Deus, eu vou orar um ano pedindo essa bênção para Deus. Mas sabendo que Deus ele está ouvindo a minha oração, mas que Deus ele vai responder, né, no momento certo. Então essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, né? Ezequias, ele recebeu a bênção dele, que ele precisava, que era a cura, ele precisava da cura, ele queria viver. E ele recebeu a cura, recebeu a vida, porque ele orou com fé, ele não orou duvidando, ele orou com fé, que Deus estava ouvindo a oração dele, e que Deus ia responder. E Ezequias também obedecia a Deus, porque não adianta também a pessoa fazer a vontade do diabo e orar a Deus esperando que Deus vai responder a oração. Que a palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores, né? A pessoa serve a Deus ou serve o diabo. A pessoa não pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, né? Se a pessoa estiver servindo a Deus, a pessoa ora e Deus ouve a oração e responde. Agora, se a pessoa está servindo o diabo, não adianta orar, né? Porque a palavra de Deus diz que os ouvidos de Deus não estão fechados para não podermos ouvir, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e nosso Deus, né? A pessoa fazer a vontade do diabo, isso faz divisão entre ela e Deus. E Deus ele não ouve. A palavra de Deus diz que Deus não ouve a pecadores, mas que pecadores são esses? São as pessoas que não se esforçam para fazer a vontade de Deus. São as pessoas que fazem a vontade do diabo. Essas pessoas, né, Deus ele não ouve a oração que elas fazem. Mas as pessoas que servem a Deus, quando tomamos a decisão de aceitar a Jesus Cristo na nossa vida, aceitar os mandamentos de Deus na nossa vida, aceitar obedecer os mandamentos de Deus, né, Deus ele ouve a nossa oração, né, quando nós estamos fazendo o que Deus manda. Então essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Então vamos orar, né? Vamos orar, apresentar as causas para o Senhor Deus, né? Apresenta essa causa possível. Se alguém receber uma notícia ruim, né, ore, peça ajuda para Deus, crendo. Peça ajuda para Deus, que Deus vai te ajudar. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder a nossa oração, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra, pelo teu ensinamento, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado. Porque o Senhor nos ama, Senhor Deus, o Senhor quer o nosso bem. O Senhor não colocou a gente aqui nessa terra para sermos perdedores, mas para sermos vencedores, Senhor. O Senhor quer a nossa vitória. O Senhor quer nos salvar, Senhor Deus maravilhoso. O Senhor não quer que sejamos condenados, pois a tua palavra nos diz, Senhor Deus, que o Senhor mandou Jesus Cristo aqui nesse mundo, teu Filho unigênito, né? Não para que o homem fosse condenado, mas para que o teu Filho salvasse as almas. E hoje, Senhor Deus maravilhoso, nós estamos aqui crendo que o Senhor quer nos salvar, o Senhor quer nos ajudar a vencer. Então, Senhor Jesus, que seja feita, Senhor Deus maravilhoso, a tua vontade na nossa vida, Senhor Deus. Senhor Jesus, cura aqueles que precisam da cura, liberta os que precisam da libertação, salva os que precisam da salvação, Senhor Deus maravilhoso. Amém. Amém, Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.